Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre a coletiva de Filipe Luís e a soberba do treinador do Flamengo. Também a gente fala sobre mais um jogador emprestado pelo Inter, dessa vez para um time lá de São Paulo. E também a gente repercute a situação de um possível reforço para Roger, para a decisão de quarta-feira no estádio Beira-Rio. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, gente! 3 assuntos para a gente começar falando aqui, tratar durante esse vídeo. Na verdade, eu quero começar falando sobre a coletiva do Filipe Luís. Depois da vitória da equipe do Flamengo por 1-0 sobre o Inter, primeiro jogo lá no Rio de Janeiro, a gente saiu vivo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Sem fazer análise, todo mundo já tá careca e todo mundo acho que viu o mesmo jogo. Primeiro tempo, o Flamengo amassou, poderia ter feito mais do que 1-0. No segundo tempo, o Inter mudou essa situação da partida e conseguiu se recuperar, não a ponto de pelo menos fazer um gol e empatar a partida, tá? Mas eu quero falar sobre a coletiva do Filipe Luís, aquilo que ele entende, o que foi a partida e o que foi o Flamengo e também a equipe do Inter. E eu acho que tem alguns pontos, e eu quero destacar aqui, eu destaquei durante a Super Jornada Colorada lá no canal do Baldasso ontem, né, essas situações, eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque é a forma que o Flamengo entendeu do que aconteceu na partida de ontem. Sim, o Flamengo no primeiro tempo foi melhor do que o Inter, e a postura do Inter foi de um time que estava, né, buscando sair vivo do Rio de Janeiro, sair vivo do Maracanã. Só que um time que jogou totalmente reativo na primeira etapa. O Flamengo dominou todas as ações, chegou em certo momento a ter 80% da posse de bola, 80 e tantos, acho que 83%, enfim, mas não. E a gente precisa destacar aqui de uma forma de um Flamengo que finalizasse tanto. Se eu não me engano, o Flamengo teve ali 10 finalizações na partida, algo que o Flamengo normalmente tem de 15 a 20 em jogos. E ontem o Inter conseguiu segurar dessa maneira. E o Filipe Luís, ele fala principalmente que o time teve erros individuais e erros técnicos, né? Ele olhando pro time dele, para aquilo que ele entendeu que o Flamengo também errou. A torcida do Flamengo cobrou muito 3 jogadores, né? Eu fiquei acompanhando bastante o pessoal lá do Rio de Janeiro durante esse jogo. E o Emerson Royal, que é o lateral direito, foi muito cobrado pela partida que fez e pelas partidas que vem fazendo desde que foi contratado. Também o Alan, né, jogador cria da base aqui do Inter, né, saiu daqui, foi jogar no Liverpool, nem chegou a estrear no profissional, já foi direto para o Liverpool, vendido ao Liverpool e agora está lá no Flamengo, também muito cobrado. Né, ele teve essa missão de substituir o Pulgar ali na primeira função do meio campo. E ele não é tanto um primeiro homem, ele é mais segundo homem do meio campo. E também o Luiz Araújo, que foi o cara que substituiu o De Arrascaeta. E aí, né, a régua do cara ficou muito alto. Os caras entenderam que o Luiz Araújo também não conseguiu entregar aquilo que se esperava. E ele teve muita cobrança da torcida do Flamengo, tá? Então esses 3 jogadores. O Filipe Luís no segundo tempo colocou Carrascal, colocou Pedro, né, também colocou Everton Cebolinha, tentou mudar a situação. Ele fala, cara, fizemos um primeiro tempo quase perfeito, e aí é muito difícil ir para o intervalo e falar para os jogadores mudarem A, B ou C, porque o que a gente fez no primeiro tempo, a entrega que a gente teve, ela foi perfeita, faltou realmente finalizar e fazer os gols. Né? Esse foi o entendimento do Filipe Luís, por isso que ele fala, quando vem para a segunda etapa, a gente volta do intervalo e vê a postura diferente do time do Inter, eu tive que aos poucos ir corrigindo isso. Mas o Filipe Luís entendeu que foi muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Inter, o que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo não conseguiu se encaixar, não conseguiu se entender na segunda etapa. O que ele fala ali é que o time se perdeu, né, no segundo tempo e não conseguiu se reencontrar. Então ele entende que faltou do Flamengo, não que o Inter tenha feito algo diferente. Ele diz que o Roger mudou sim a postura do time, mas não passa por aí. Né? Ele diz que foi surpreendido pela estratégia diferente que o Roger teve na segunda etapa, mas que ele entende que o grande problema foi a equipe ter demorado para entender isso. Né? Ele passando as instruções e o time também correspondendo dentro de campo. Então é um Filipe Luís que, vamos lá, age com uma certa soberba, né? Falando que não, o Inter, né, fez o seu jogo, tentou propor da sua maneira, mas se a gente tivesse colocado
a nossa estratégia, a gente tivesse mantido a mesma postura para a segunda etapa e mantendo o mesmo alto nível, a gente poderia sair com resultado até melhor do Maracanã. Então, a lamentação da equipe do Flamengo não é pelo que o Inter fez, mas sim pelo que o Flamengo deixou de fazer na segunda etapa. E é bom a gente trazer esse panorama também que vem de lá, tá, gente? Outra situação que eu quero falar referente ao jogo da próxima semana, que é sobre Johan Carboneiro. Falei para vocês aqui durante a semana que o Inter tentou, de todas as maneiras, ter o Carboneiro pelo menos no banco de reservas para esse jogo de ida lá no Maracanã, mas não foi possível. Ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda e pelo prazo, acabou ficando muito em cima, até por conta de o jogo ser fora de casa. O Carboneiro teria que viajar junto com a delegação, isso não aconteceu, o Roger preferiu segurar ele para que ele fosse preparado para a próxima semana. O Carboneiro está fora do jogo do final de semana, o Inter não vai forçar o retorno dele também já para o jogo do Campeonato Brasileiro, porque entende que não tem essa prioridade, mas o Johan Carboneiro está fazendo o tratamento em 3 turnos. 2 turnos são com a fisioterapia do Inter, no CT Parque Gigante, pela manhã e pela tarde, só que o Carboneiro chega em casa e ainda ele faz mais um trabalho de recuperação e com fisioterapia particular, tá? Então o Inter está fazendo de tudo para que tenha o Carboneiro à disposição para esse jogo da volta. Até porque o Inter entende, é o jogo do ano, é o jogo que define, é o título mais próximo que o Inter pode ter ainda em 2025, tirando a conquista do Campeonato Gaúcho de um título relevante em 2025, então o Inter precisa ter o Carboneiro. E o Inter conseguindo recuperar o Carboneiro, ele estando 100%, até um pouquinho menos que 100%, 85%, 80%, a chance do Carboneiro ser titular na próxima quarta-feira é muito grande. Tá? O Inter entende que o Tabata não conseguiu dar a resposta que se esperava e ele voltaria normalmente para esse time. Aí fica a dúvida se ele voltaria para o lado esquerdo ou se o Roger testaria ele do lado direito, deixando a dupla Wesley e Bernabé lá pelo lado esquerdo do Inter, tá? Que acabou ontem não correspondendo, mas a gente viu que foi muito uma estratégia do Inter de também não explorar tanto a equipe do Flamengo ontem. Ontem era mais o Inter tentando segurar o resultado, tanto que o gol do Flamengo não passa de uma jogada trabalhada. Enfim, o Flamengo teve, obviamente, jogadas que trabalhou e tanto que o Rocher fez algumas defesas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas o gol que o Inter sofre é numa bola parada, numa falha de marcação, e aí, cara, na minha visão, o erro da marcação ali, estava todo mundo marcando o seu. Quem faltou marcar ali, de fato, foi o Ricardo Matias, que bobeou, o Bruno Henrique ficou livre e conseguiu cabecear e fazer o gol. Não colocando a culpa, o resultado em cima do Ricardo Matias, obviamente, mas naquele lance específico, o Ricardo Matias, que estava em cima do Bruno Henrique, bobeou e o Bruno fez o gol, tá? Para finalizar o vídeo aqui, eu quero falar sobre mais um empréstimo que o Inter faz de jogadores. Além de ter repassado o Kaique Rocha, que foi atuar no Casa Pia, e emprestar o lateral esquerdo Ramon para a equipe do Vitória, o Inter está se desfazendo de mais um jogador que já estava emprestado, é bem verdade, mas que, de novo, ele poderia estar voltando para o Beira-Rio e o Inter conseguiu repassar o empréstimo, que foi do Gabriel Barros, tá? Gabriel Barros, ele estava atuando no Criciúma até esse último mês, ele estava lá no Criciúma, mas o Gabriel Barros ele não vem conseguindo se afirmar, nesses empréstimos que ele está tendo nos últimos anos. Vocês vão lembrar, o Gabriel Barros chega no Inter em 2023, depois de ter feito, em 2022 ainda, um bom campeonato brasileiro da Série B com a camisa do Ituano. Aí chega o Campeonato Paulista, ele vai muito bem na campanha do Ituano, naquele Campeonato Paulista de 2023, e ele chega naquela janela, que naquele ano se iniciou, que era a janela dos estaduais, do fim dos estaduais. E aí chegou naquela leva o Gabriel Barros, que o Inter comprou por 2,5 milhões de reais, juntou 8 anos, 50% dele. Chega também o Jean Dias, que o Inter pagou a multa ao Caxias de 300 mil reais. E também o volante Rômulo, que ele tinha feito um bom campeonato estadual pelo Atlético, e o Inter vai lá e contrata ele. E aí tinha um passe fixado que o Inter no final daquele ano acabou comprando ele por 3,6 milhões de reais. Tá? Então foi aquela janela que o Inter traz 3 jogadores destaques do estadual. Dos 3, o Jean Dias acabou não dando certo, o Gabriel Barros, depois a gente vai falar um pouco mais dele, e o Rômulo, que acabou, esse sim, conseguindo vingar aqui com a camisa do Inter, tanto que no início desse ano foi vendido ao Tigres do México por 5 milhões de dólares, tá? Gabriel Barros, como eu falei, não conseguiu jogar aqui, ficou um ano no Inter, de 2023 a 2024. Em 2024, o primeiro empréstimo dele foi para o Atlético Goianiense, ficou 4 meses no Atlético Goianiense, não conseguiu jogar ainda em Série A.
e depois o Inter acaba emprestando ele para o Avaí, repassou o empréstimo para a equipe do Avaí. No Avaí também, Gabriel Barros não conseguiu ter uma minutagem muito alta, né? Ficou até o final daquele ano lá no Avaí, mas no início desse ano ele estava atuando então no Criciúma, né? Outro time de Santa Catarina, também não conseguindo render aquilo que era esperado dele, tanto que agora novamente o empréstimo foi repassado, ele fica, tá? A informação que eu tenho é que ele fica no Botafogo de São Paulo, que é o novo clube do Gabriel Barros, até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Da Série B. Mas existe a opção dentro desse contrato que foi feito do Gabriel Barros ficar até o final do Paulistão de 2026, tá? Foi isso que foi feito no acordo entre Inter, Gabriel Barros e Botafogo de São Paulo. Mas é mais um jogador que foi investimento lá atrás, sim, uma aposta. Não dá pra gente julgar tanto essa aposta do Gabriel Barros, porque dos três que chegaram naquela época, Rômulo, Gabriel Barros e o Jean Dias, o Gabriel Barros era o que se tinha mais expectativa nele, de ser um meio atacante, de poder ter mais oportunidades, era uma posição carente na época daquele elenco do Inter, do Mano Menezes, mas nem com o Mano e depois nem com o Kudê o Gabriel Barros conseguiu render e jogar o esperado, tá? Então, só para trazer para vocês mais um jogador que foi repassado. Fechou, gente? Deixa aí teu comentário sobre o que tu achou da partida, o que tu achou sobre as falas de Filipe Luís, também sobre Johan Carboneiro e a tua opinião sobre Gabriel Barros, fechou? Depois eu respondo todo mundo aqui nos comentários. Beijo pra todo mundo, falou, até mais, tchau!